Salve pessoal, Mauro Benimbau aqui, professor universitário, consultor da GoGamers. E falando em GoGamers, a gente está para lançar agora a Pesquisa Game Brasil 2024, a PGB 2024, né? Bom, para quem não sabe, Pesquisa Game Brasil é uma pesquisa lançada anualmente sobre comportamento do consumidor brasileiro. Então a gente vai perguntar para as pessoas em escala nacional quais jogos elas jogam, como que elas jogam, quanto tempo, quanto que elas gastam com games, se elas gostam de publicidade dentro de jogos ou não, se elas comem enquanto jogam, uma série de outras perguntas. São mais de 200 perguntas que a gente faz para um painel de entrevistados espalhados pelo Brasil inteiro. São mais de 10 mil, 12 mil pessoas. Se não me engano, na edição passada, 2023, a gente bateu 14 mil pessoas respondendo a pesquisa em todo o Brasil, para exatamente a gente ter essa noção do mercado brasileiro de games. Contando para vocês um pouco de história. Eu trabalho na PGB já faz algum tempo, né? Eu conheci a Pesquisa Game Brasil na sua primeira edição, foi 2013. É isso mesmo, pessoal. A primeira pesquisa foi em 2013, ela se chamava ainda Game Mobile Brasil, que a ideia era entender, naquele momento, quem eram os consumidores de jogos de celular, né, de smartphone do país. 2013 estava diria que no início do fervor, né, dos smartphones e dos jogos também. E estava vindo uma onda de novos jogadores de jogos digitais que era diferente do gamer que até então a gente conhecia. Na época a gente até separava as pessoas, ou tentou separar as pessoas, né, no jogador casual e o jogador hardcore, né, de games, como se fosse o jogador casual é aquele que joga um pouco de jogos digitais, jogos de smartphone, e o hardcore é aquele cara que joga o PC, o videogame, passa muito tempo, né? E a gente partiu desse senso comum e foi pesquisando esse comportamento ao longo dos anos, até chegarmos agora na edição de 2024. Então, 11 anos, hein, de PGB. Olha só quanto tempo de pesquisa acumulada. Cabeção tá desse tamanho aqui. Na verdade, hoje eu não vou contar para vocês da PGB 2024, até porque ela está no forno, né? A gente está analisando os dados, está construindo tudo isso, está fazendo uma pesquisa bem legal. Só que quero contar para vocês um pouco dos bastidores, algumas das coisas principais que a gente enxerga na pesquisa. A gente disponibiliza sempre disponibiliza uma versão gratuita da pesquisa com as informações principais que eu sei por experiência que ajuda muitos estudantes, inclusive de nível de universitário, mestrado, pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, já vieram algumas pessoas falar, puxa, usei sua pesquisa, obrigado, né? Inclusive fica o alerta aí, né? Se você é um pesquisador e quer algumas informações extras para sua pesquisa científica, nós temos algumas informações a mais para acadêmicos, tá? Então isso é bastante negociável com a nossa equipe aí. Entre em contato com a gente, deixa seus comentários aqui que a gente conversa. Contando um pouco de bastidores para vocês da PGB, da minha relação com a Pesquisa Game Brasil, né? Eu conheço ela desde 2013, mas eu trabalho nela desde 2016. Então já tenho bastante tempo aí de casa com a PGB. E o que eu faço lá? Bom, de tudo um pouco, para falar bem a verdade. Diria que meu trabalho principal hoje é elaborar as questões, então eu faço as questões da PGB, eu ajudo a equipe técnica também a analisar resultados, eu ajudo a equipe com cruzamentos e eu trago muito do conhecimento científico também, do campo da comunicação e da administração, para interpretar os resultados e a gente pensar juntos em análise. Sendo um consultor lá dentro, o meu papel principal é trazer as pesquisas, já trouxe pesquisas da área da saúde, que falam, por exemplo, sobre efeitos dos jogos nas crianças, quer dizer, o que a pesquisa científica na área da saúde fala sobre isso. Vamos perguntar para as pessoas na PGB se elas concordam, se elas discordam, e vamos interpretar também isso, né? Será que os jogos realmente fazem as crianças mais violentas? Será que os jogos desenvolvem habilidades, competências nas crianças? O que a pesquisa científica diz sobre isso? Por exemplo, né? Relação com o consumo de um modo geral, de outros produtos, outras marcas, né? Qual é a relação de marcas, qual é a relação de identidade do consumo? Enfim, a gente tem bastante coisa que a gente traz do campo científico para discutir dentro da PGB. E talvez um dos aspectos que sejam mais importantes dessa relação científica, né, que a gente traz da PGB é exatamente esse aspecto da identidade. Uma das coisas que a gente estuda dentro do campo da comunicação é exatamente como que o consumo nos ajuda a expressar quem somos. Então, a gente pode falar
quem somos a partir do nosso nome, a partir do nosso RG, a partir da onde a gente mora, a partir da nossa nacionalidade, da nossa profissão. São coisas que nos identificam, certo? Mas também tantas outras coisas nos identificam hoje. Por exemplo, esse meu espaço aqui, né, esse meu quarto gamer, diz muito sobre mim, diz muito sobre os meus gostos, minhas opiniões, e talvez você tenha na sua casa também, ou na sua mesa de trabalho, coisas, objetos que dizem muito sobre você, né? Talvez você consuma coisas, bebidas, ou seu carro, né, diga muito sobre o que você almeja, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. A sua roupa, a nossa roupa, né? Moda diz muito sobre quem somos. E a gente estuda, pesquisa isso dentro de comunicação. Não vou cansá-los, né, com um longo discurso sobre isso, não é o momento. Mas o que vale a pena a gente ficar na cabeça? Que descobrimos ao longo da PGB que gamer é uma questão de identidade. E todos esses objetos, e eu sou um ótimo exemplo disso, né? Todos esses objetos que estão vendo aqui ajudam a expressar a minha identidade gamer. E tenho certeza que você conhece outros gamers que também têm isso, talvez até tatuagens, né? Enfim. Tem coisas muito interessantes que a gente desenvolveu nesse período da pesquisa Game Brasil, né? Uma das preocupações que a gente teve foi de organizar um método de pesquisa e organizar também que tipo de comportamento. Acabei de falar para vocês de identidade, mas o que a gente aborda dentro dessa pesquisa? Então quero mostrar para vocês aqui uma coisa legal aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Vocês estão vendo um texto que provavelmente vocês não estão lendo, tá? E tudo bem. Eu quero que vocês vejam aquela figurinha, aquelas 3 bolinhas lá, out of game, about game e in game, né? O que são essas 3 esferas, né? São esferas de análise que a gente faz, de perguntas e análise que a gente faz. Então, nós pensamos comportamento dentro de 3 grandes esferas, né? Então, a primeira esfera, in-game. Então, a gente vai tentar fazer várias perguntas sobre o que as pessoas gostam de jogar, o que elas gostam dentro dos jogos, como é que elas se comportam online, que tipo de jogo que elas gostam, quais são os jogos, os títulos mesmo, que foram um sucesso, né, ao longo do ano, o que as pessoas compraram mais ou almejaram mais. Na esfera About Game, a gente pergunta sobre comportamentos sobre o jogar. Então, quanto tempo você passa jogando, quais são as suas plataformas preferidas, o que você compra, o que você não compra, você gosta de publicidade dentro do jogo ou não, como você se sente com relação aos jogos que tem publicidade lá dentro, qual tipo de hardware você acha mais interessante ou não. Então a gente faz perguntas não necessariamente sobre um jogo ou sobre estar jogando, mas que envolvem o ato de jogar. E finalmente a gente pergunta sobre coisas que estão além do jogar, que está no out of game. O out of game tem a ver com gostos, por exemplo, que tipo de comida você gosta, que tipo quais são as marcas que estão no seu cotidiano. Inclusive nós temos uma seção toda, uma pesquisa separada, né, que fala só sobre a relação dos jogadores de jogos digitais com marcas, quais são as marcas do cotidiano, as preferidas, as que estão mais associadas com games ou não. Nós fazemos perguntas também que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, na última pesquisa, a gente falou sobre inteligência artificial. Será que as pessoas sabem o que é? Será que as pessoas estão usando ou não? A gente já perguntou também sobre outras tecnologias, realidade virtual. Será que as pessoas entendem o que é, estão usando ou não? E os NFTs? Já ouviu falar de NFTs? Já usou, né? E criptomoedas? Já investiu em criptomoedas? O conjunto de perguntas é muito importante para a gente entender não só o comportamento e o consumo do jogo, mas também para que nós possamos passar para as empresas que estão interessadas em falar com os gamers, né? Então, para potenciais clientes da Pesquisa Game Brasil, para que eles tenham também argumentos para conseguir conversar com esse público. Porque no final das contas, pessoal, assim, no Brasil, nós sentimos falta de informação sobre o consumidor brasileiro de jogos. Aí a gente está falando assim, do consumir o jogo mesmo, jogar o jogo. Mas a gente sente muita falta também desse estilo de vida do gamer, né? Sente falta desse tipo de informação. E várias marcas de consumo que querem tocar o seu consumidor, querem conversar com o gamer, não sabem como abordar. Do meu ponto de vista como gamer, eu acho que é legal quando as marcas sabem falar com a gente, sabem estar presentes no nosso cotidiano. Quero começar a minha apresentação da Pesquisa Game Brasil para vocês, contando esse histórico, né, os bastidores da PGB, trazendo essa informação, que é uma informação histórica importante, que está mostrando quanto que as pessoas jogam jogos digitais, quanto dos brasileiros jogam jogos digitais. Então a gente tem uma pergunta que a gente fala para as pessoas: você tem o hábito de jogar jogos digitais? Né? A gente faz uma lista de atividades lúdicas, né? Jogos digitais, jogos de tabuleiro, esportes e tal. Para as pessoas que respondem sim, eu costumo jogar jogos digitais.
Então a gente compreende que essa pessoa tem um hábito, muito ou pouco, né? E ela entra dentro desse perfil. Então, por exemplo, aqui em 2018, a gente está vendo que 75,5% das pessoas disseram ter o hábito de jogar jogos digitais. Em 2023, 70%. Fica sempre nessa média dos 72% por aí. Na verdade, a primeira vez que eu vi esse dado, eu achei muito curioso. Eu pensei, nossa, tudo isso de gente joga jogo digital, cara, mas é estranho, porque quando Mauro, gamer, né, pergunto para as pessoas à minha volta, falo sobre jogos que eu tô jogando, a galera, não gosto. Eu particularmente acho difícil encontrar pessoas que gostam de jogos como eu. E é essa que é a questão, a gente não tá falando aqui de uma pessoa, do gamer, de uma pessoa que tá muito envolvida. A gente perguntou para as pessoas, você joga jogos digitais de vez em quando, né? Você tem um hábito de jogar uma vez por mês, uma vez... Na verdade, a nossa relação de hábito é por semana, tá? E as pessoas disseram, sim, eu jogo. E aqui esse número fica nesse 75%, né, na média dos 72%, porque entram jogadores de smartphone, gente. O smartphone, putz, ele qual que é a palavra? O smartphone expandiu, explodiu. O smartphone ajudou, auxiliou. De qualquer modo, o smartphone fez com que as pessoas conhecessem mais games. Pessoas que não estavam habituadas a jogar jogos digitais. No movimento, todo mundo tem um smartphone, muita gente tem um smartphone, baixa joguinhos simples, né? A gente chama de joguinhos, né? Assim, baixam jogos lá e passam-se um momento de entretenimento. Talvez começou até com uma coisa simples, voltando de ônibus para casa e, né, baixa algum jogo lá e fica brincando. Enfim, isso mostra pra gente que o brasileiro tem um hábito de jogar jogos digitais. Não é, quando a gente fala disso, não é só computador, não é só jogos de videogame, tá? A gente não tá falando dessa pessoa muito envolvida, mas estamos dizendo que o brasileiro tem um hábito de jogar jogos digitais. Então, eu acho isso aqui primeira coisa que, quando eu tive contato pela primeira vez, abriu uma cabeça para entender o tamanho desse mercado. Uma coisa eu quero falar, eu quero pedir desculpas aqui pro nosso diretor de arte, o Afonso. Afonso, desculpa, eu sei que você tá fervilhando porque eu deixei a janelinha do Acrobat aqui. Pô, você tá deixando essa janela do Acrobat aí, pô. Faço a janelinha pseudo Go Gamers do GG Academy. Tudo bem, cara. É pela informação, vamos lá, a galera não vai ligar não, eu tenho certeza. Uma outra informação que sempre foi polêmica dentro da PGB é essa relação entre homens e mulheres, né? Quer dizer, se a gente olha o mercado todo de jogadores, quem é que joga jogos digitais? Mais homens ou mais mulheres? Novamente, eu como gamer, antes de trabalhar na PGB, eu falava, homens, né? Todas as pessoas que estão à minha volta que jogam jogos digitais são homens. Eu falo de mulheres que jogam, é super difícil de encontrar, pelo menos no meu círculo social. Eu chutaria aqui homem disparado, né? E é verdade se olhamos para o gamer, né? Se a gente fala da pessoa muito dedicada, envolvida, especialmente o público que joga muito jogos em console e PC, é verdade, cara. Aí é um público que, se não me engano, está na média, né? 60%, 70% desse público é masculino, né? Isso é mais forte, inclusive, pro público de consoles. Não que as mulheres não joguem, né? Mas tem muito mais homem. Agora, se a gente falar de jogadores de um modo geral, a gente inclui o pessoal do smartphone também, a gente vê que, na verdade, historicamente, temos mais mulheres, né? Olha só nessa curva, né? A linha branca é de mulheres e a linha rosa é de homens. Então, a linha branca está mostrando que, ao longo do tempo, em 2013, por exemplo, nós tínhamos poucas, né, menos mulheres jogando, né, de modo geral, então estava batendo 41%, em 2015 47%, em 2016 foi para 52%, quer dizer, virou maioria, as mulheres, maioria jogando jogos digitais. Por que isso aconteceu? Smartphones, galera, quanto mais... os smartphones, na verdade, não trouxeram só as mulheres para os jogos digitais, trouxeram várias pessoas que não estavam habituadas a jogar, crianças inclusive, né? Porque desde 2013 a gente vê o smartphone entrando para as pessoas que não estão habituadas com licença. Então, pessoas que não estão habituadas com coisas desse tipo, né, cara? Gente, joystick cheio de botão e combinação de botão. Gente, vamos combinar, isso aqui não é para qualquer um, vai. Você ser um novato, nunca jogou na sua vida, e alguém fala assim, atira, chuta aí, né? Chuta o quê, né? Atira como, né? É complicado, é difícil, né? E o smartphone facilitou
muito isso. Trouxe jogos mais simples, mais fáceis e permitiu que várias pessoas que não estavam habituadas a essa cultura dos jogos digitais pudessem entrar e participar. Então, primeira coisa que a gente vê foi essa relação de mulheres que estavam historicamente mais excluídas da indústria, começam a aparecer mais, né? E nós estamos vendo também crianças, né, que ali, pelo menos em 2013, crianças começando a jogar. Agora, 2023, 2024, não tão criança assim, já está entrando na adolescência, começando a entrar na vida adulta. E o smartphone aparece bastante como um hábito, uma plataforma muito bacana de jogar. Free Fire tá aí para não desmentir a gente, né? Um jogo muito importante dentro dos smartphones, aparece em parte porque criou-se esse hábito de jogar dentro do smartphone, virou uma plataforma legal de games também. Apesar que a gente sabe que ainda hoje o gamer, né, o hardcore gamer, aquela pessoa muito envolvida, é homem, né? Então, se a gente estivesse olhando só especificamente esse público, isso estaria bastante diferente. Tem uma pergunta que a gente faz na PGB que eu acho talvez a mais reveladora de todas as perguntas, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente pergunta o seguinte, duas questões aqui que estão relacionadas, né? Então a gente pergunta aqui, né? O jogo eletrônico está entre as suas principais formas de diversão? E as pessoas respondem sim, não. Então aqui no caso, vocês estão vendo um dado, 82,1% das pessoas na PGB 2023 responderam sim. Até para dar um spoiler da PGB 2024, esse número é sempre nessa média, tá de 70%, 80%, aumentou muito do que era do passado, né, do início da pesquisa, mais recentemente, especialmente depois de pandemia, as pessoas começaram a considerar mais jogos digitais como uma das formas principais de diversão, mas atualmente esse número tem ficado entre seus 70% e 80% das pessoas acham que sim, que os jogos digitais estão entre as principais formas de diversão. Dessas pessoas, a gente separa e pergunta essa outra questão do lado aqui. Tá bom, está entre, mas será que é a principal forma de diversão hoje? E dessas pessoas, 75% delas respondem que sim, que jogo digital é a sua principal forma de diversão. Agora, o que é interessante desse dado? É porque quando a gente faz essa pergunta, nós cruzamos isso com uma outra informação que está lá mais à frente, que nós perguntamos também, você se considera um gamer? Sim ou não? E a pessoa responde sim ou não. E a gente vai fazer outras perguntas depois para analisar o que a pessoa entende como gamer, etc. Mas olha só que cruzamento esquisito. Uma parte das pessoas que responderam que o jogo digital está entre as suas principais formas de diversão hoje não se consideram gamer. Como assim? O jogo digital é a sua principal forma de diversão e você não se considera gamer? Não. E tem o contrário também, né? Tem as pessoas que se consideram gamer. Pô, então você joga pra caramba. Jogo digital é a sua principal forma de diversão hoje? Não tá nem entre as principais hoje. Mas eu sou gamer. Bom, o que a gente pensa sobre isso, né? Nós estamos fazendo pesquisas quantitativas e qualitativas sobre isso, e pesquisas científicas também. O meu doutorado, em parte, está tentando responder exatamente esse tipo de questão, investigar esse tipo de questão, que tem a ver, como eu falei para vocês no início do vídeo, de identidade, né? A pessoa se identifica como gamer, mas quando a gente fala sobre consumir, comprar o jogo, usar os jogos, jogar, isso é uma relação diferente. Pensa assim, gamer é um discurso, é uma identidade que também está presente nas coisas. O meu quarto, eu diria que é um quarto bem gamer, né? O discurso gamer tá nos produtos, nas mercadorias, tá na comunicação também, né? Tá na propaganda de jogos, tá nos próprios jogos que são ofertados, estão nas plataformas de jogos que também tem um layout, uma estética, tem sabe quando você olha uma coisa e fala assim, putz, isso não é pra mim? Isso é o que sentem muitos jogadores de jogos digitais que olham para esse discurso gamer, né, para essa estrutura gamer, para essa proposta gamer, pros gamers mesmo, especialmente dentro de redes sociais e YouTube e Twitch, etc, né, pros influenciadores, falam, acho que não é pra mim, acho que não me identifico com isso, eu não acho que eu sou gamer. E onde isso acontece? Com vários públicos diferentes, né? O que a gente já pescou em algumas pesquisas foi que, por exemplo, pessoas que jogam smartphone, em parte, não se consideram gamers, apesar de jogarem 6, 7, 8 horas por dia. E pessoas que se consideram gamer e que consomem jogos de outras maneiras, assistem muitas pessoas jogando, ou já consumiram muitos jogos no passado, né?
são fãs de coisas que consumiram ali quando eram crianças, adolescentes, e carregam isso com eles. De vez em quando jogam um pouquinho de fim de semana, quando dá, quando a vida permite. Então ele se considera gamer, acompanha as notícias ainda, mas jogar mesmo, puta, hoje não dá mais. Eu acho que essa informação é uma informação que conta muito sobre o que a gente entende do que quer ser gamer, do que é ser consumidor de jogos digitais. E que explica aquele número que eu falei para vocês antes lá atrás, daqueles 70 e poucos, 72% em média, de brasileiros que jogam jogos digitais. Então todo mundo é gamer? Não. Entenda que gamer significa uma outra coisa. Significa pertencer a um universo, um discurso de identidade, de um lifestyle que não necessariamente tem a ver com jogar. Louco, né? Dando aula, palestra, muitas pessoas muitas vezes me perguntam, né, especialmente jovens, assim, início de carreira, falam, puxa, eu queria muito trabalhar com games, eu estou começando a trabalhar com games, quero saber como melhorar, eu quero saber quais oportunidades o setor oferece para mim, por onde eu começo? Será que eu trabalho com programação de jogos? Será que eu trabalho com marketing? Quais são eu viro um influencer, né? Eu faço vídeos, eu tento virar um influencer, né? Enfim, qual que é o caminho? A gente faz essa pergunta também dentro da PGB, aqui vou mostrar para vocês. A gente faz essa pergunta, é uma pergunta relativamente nova, tá? Foi nas últimas edições que a gente começou a fazer, então nós não temos muitos dados históricos, estamos construindo isso. Quanto mais perto da borda do gráfico aqui, quanto mais a bolinha, né? Essas bolinhas estão perto da borda do gráfico, mais as pessoas enxergaram oportunidade naquela área de trabalho. Então, por exemplo, aqui na criação de streaming e conteúdo, os gamers, pessoas que se consideram gamers, vocês podem ver aqui na legenda aqui embaixo, né? Ó. Então a linha roxa, quem se considera gamer, linha rosa, jogadores de jogos digitais, quer dizer, pessoas que jogam, mas não se consideram gamer. Então a gente está vendo que os gamers acham que na parte de streaming tem muita oportunidade no Brasil, né? Na publicação e marketing também, muita oportunidade. Né? De modo geral, a gente vê que os gamers acham que tem as áreas, né, que a gente perguntou, que as pessoas veem muita possibilidade. Quer dizer, o Brasil oferece caminhos para a pessoa trabalhar com games. Quem só joga jogos digitais, mas não se considera gamer, já enxerga também, mas enxerga menos, né? Isso mostra pra gente que existe uma questão aí do envolvimento do jogo digital, né? Quer dizer, quanto mais a pessoa se sente envolvida com esse território, mais ela entende que ela enxerga essas possibilidades de explorar, de estar presente, de trabalhar na área. Talvez ela até deseje fazer isso, talvez ela esteja até tentando fazer isso. A gente faz essa pergunta também para pais, né? E quando a gente faz esse recorte, os pais que são gamers, que se identificam como gamers, enxergam muito mais as possibilidades de trabalho dentro desse campo do que os pais que não jogam, né? Ou que jogam pouco, ou que não se consideram gamers. Enfim, nessas camadas de envolvimento. Então, o que a gente pode entender é que quanto mais a pessoa se sente envolvida com o consumo de jogos digitais, mais ela enxerga caminhos para ganhar dinheiro com isso também, e que é muito bem-vindo, né? E aqui a informação que eu acho que é muito importante para a gente entender os recortes da PGB, do que a gente identifica na PGB, que é a pergunta se a pessoa se considera um gamer ou não, que tem a ver com essa identidade, tem a ver com esse envolvimento. Então aqui no caso, essa aqui é a pesquisa reforçando mais uma vez, é de 2023, onde 46,6% das pessoas disseram que sim, que se consideram gamers, né? E a gente pode ver também que aqui mais homens, né, se consideram gamers e menos mulheres se consideram gamers, né? Então o azulzinho claro aqui são as pessoas que responderam sim. E isso aqui é uma questão histórica, tá, gente? Apesar desses dados serem de 2023, esse equilíbrio ele é mais ou menos comum ao longo dos anos, tá? Então mais ou menos metade da população que joga jogos digitais se considera gamer, mais ou menos, né? Mas existe uma tendência de mais homens se considerarem gamers do que mulheres gamers, né? Uma outra coisa que a gente descobre sobre o gamer é o seguinte, quanto menor a idade do sujeito e maior a sua classe social, maior a chance desse jogador de jogos digitais se considerar gamer. Menor a idade, maior a classe social. Por quê? Porque talvez, na nossa leitura, menor a idade tem a ver com o tempo de envolvimento, né? A pessoa tem mais tempo para se envolver com jogos, talvez isso circule mais o seu cotidiano. A própria indústria posiciona muitos jogos digitais para público infanto-juvenil, né? Nós temos também, como brasileiros, uma cultura de entender jogos digitais para crianças, né, como brinquedo, e classe social. Por quê?
Porque se jogar jogos digitais é caro, galera. Infelizmente, no Brasil, essa é a realidade, né? Talvez não só no Brasil, mas enfim, falando de nós, é caro você comprar um PlayStation, é caro você comprar um PC gamer, nossa, né? É caríssimo. Mesmo o smartphone para jogar, né? Para essa função, ou com as capacidades para você jogar bons jogos, é, enfim, por isso que quanto maior a classe social do sujeito, mais oportunidade ele teve de jogar em bons aparelhos, mais chance ele tem de comprar jogos também, né? Então, a chance maior dele se sentir gamer também. Jogar jogos digitais significa várias coisas, né? Pode ser que você seja um jogador de smartphone e não se considera gamer. Você joga de vez em quando, 6 horinhas por dia. Talvez você jogue muito FIFA nos consoles e não se considera gamer. Talvez você é um jogador de Dark Souls hardcore e curte muito. Você é um fã de Starfield e passa horas a fio jogando. Enfim, existem vários produtos, existem várias ofertas diferentes para consumir jogos digitais. Na Pesquisa Game Brasil, a gente separa e vê esse comportamento mais ou menos separado por plataformas, que são 3. A plataforma smartphone, a plataforma PC e a plataforma console, né? Então são os consoles de videogame, PlayStation, Xbox, PC, envolvendo aí desde de um laptop, né, até um desktop, um PC gamer, né? E os smartphones em geral, né, também tem um público ali. E a gente chega nesses dados aqui, ó. Tchurum. Esses dados aqui mostram historicamente qual que é o posicionamento das pessoas em relação às plataformas principais. Então, a barrinha branca, tá vendo ao longo dos anos, né, 2015, 16, 17, 19, a barrinha branca está mostrando os jogadores de smartphone. A barrinha azul claro, os de console, e azul escuro, os de computador. E outras plataformas que a gente pergunta também, sei lá, portáteis, Smart TV com jogos, enfim, outras coisas, estão nessa barrinha cinza escuro, outros, né? O público de smartphone, se você compara ali 2015, olha a barrinha de 2015, né? Mais ou menos, todo mundo mais ou menos 30%, né? Então, um terço smartphone, um terço console, um terço computador. Já em 2023, olha só o tamanho do público de smartphone e o tamanho do público de console e computador. Opa, Mauro, peraí. Então isso é uma coisa importante. Significa que as pessoas os gamers estão migrando pro smartphone, é isso, né? Na verdade, não, as pessoas não estão migrando de plataforma. O que nós estamos vendo é que as pessoas estão mudando de preferência mesmo, né? Os jogadores de jogos digitais, no geral, eles não ficam em uma plataforma, tá? Eles podem preferir uma, que é o que essa pergunta fez, né? Qual que você prefere? Você prefere console, smartphone ou PC? Eu prefiro console, ok. Mas eles migram, né? Eu, Mauro, por exemplo, eu prefiro PC, mas eu jogo bastante no smartphone, né? Arrisco dizer que eu jogo até mais, me dói dizer isso, mas eu acho que eu jogo mais no smartphone do que no PC. Putz, essa informação ela mostra pra gente que o público de smartphone é grande no país. Só que não tira o poder ou a importância do pessoal do console ou do PC, né? Eles não estão, na verdade, essa população não está necessariamente diminuindo, né? Mas certamente a população de smartphone está aumentando, isso a gente não tem como negar. Novas pessoas estão entrando, jovens jogadores, né, que começaram lá em 2010, 11, 12, 13 a jogar jogos de smartphone, agora, né, estão tendo mais ofertas, jogos mais legais, jogos mais bacanas também, né, equipamentos melhores. E muita gente está achando legal. Não, eu prefiro jogar no smartphone. Talvez onde a pessoa tenha tempo, né, também, olha, é o tempo que eu tenho para jogar, como eu, né, enfim. Isso não diminui o poder do console e do PC, tá? Se a gente vai para cada um dos públicos, certamente o pessoal do console é onde está o gamer, né? Gamer, né? Ele existe dentro do console, é o cara que gasta muito dinheiro com jogos, gosta muito de jogos, participa das comunidades, assiste os eventos da indústria, enfim, esse público não está só aqui, mas está em maior peso aqui. E uma coisa que completa aquela tabela anterior é a gente pensar nesse comportamento multiplataforma. De novo, a pessoa pode preferir o smartphone, mas não significa que ela jogue em outras plataformas. Reforço, me trago como exemplo. Eu prefiro PC, mas, para falar bem a verdade, eu jogo muito mais tempo hoje no smartphone, né? Então, olha só o que a gente descobriu. O que tem essa tabela cheia de números? Uau, né? O que são esses gráficos? Eu quero pegar esse ano de 2013, né? E falar aqui desse gráfico aqui, ó, 2013, console. Então, 66% das pessoas tinha uma frequência aí alta, né, de jogar jogos no console. O smartphone estava em 73%.
O que nós percebemos? Vamos pegar só essas linhas aqui, né? Então a linha branquinha aqui ó, do smartphone, ó, ela cresce bastante aqui nesse período de pandemia e se mantém aqui, né? Quer dizer, fica nessa média dos 82%, né? Então a gente percebe que as pessoas estão com o hábito de jogar, eu estaria aqui, tá? Pessoas que têm o hábito de jogar no smartphone. O console cai um pouquinho, né? Então as pessoas passam menos tempo jogando nos consoles, mas também depois aqui de pandemia isso tende a se estabilizar aqui nos 50%, né, das pessoas jogando com bastante frequência, né? E o PC caindo um pouco, né? O público do PC, até porque o próprio público do PC, né, gente, nessa época de pandemia aqui ficou caro pra caramba, computadores ficou super caro, mas olha só, né, se a gente acompanhar essas duas linhas, elas se afastaram, né, em 2013 elas eram próximas, né, em termos de tempo, elas se afastaram, mas se mantêm mais ou menos numa mesma distância. Eu leio isso da seguinte maneira, gente, os jogadores estão se dividindo melhor entre as plataformas, eles consomem em vários lugares, tem a ver também com tempos diferentes, né? Existem jogos que tem só no console, existem jogos que tem só no PC, existem jogos que estão só no smartphone, existem momentos de jogo também. Eu não consigo levar o meu PC para jogar no ônibus, cara, não dá, né? Até gostaria. Esse comportamento multiplataforma é importante, né? A gente tem pessoas que têm preferência, mas o jogador brasileiro migra entre esses vários espaços quando tem a oportunidade, né? Pode ser que ele jogue também no trabalho, jogue em casa. O jogador é multiplataforma, ele está em vários espaços diferentes. E depende muito do jogo que ele joga, do tempo que ele tem disponível, das suas preferências de categorias de jogos, do seu momento de vida, né? Em pandemia a gente viu que isso mudou bastante esse comportamento, né? Então agora a gente está vendo se estabilizar um novo comportamento. A PGB 2024 vai ensinar muito pra gente sobre o que está se estabilizando em qual comportamento. A gente vai ter mais clareza disso nessa edição que está para sair. Uma das coisas que as pessoas pensam quando estão falando em smartphone é o seguinte, Mauro, muita gente joga jogos de smartphone porque é de graça, né? Você baixa lá, tem um monte de joguinho de graça, então tudo bem, né? É claro que vai ter mais jogador de smartphone. Sim e não. No começo, lá no passado dos smartphones, de fato, muito jogo gratuito, ou jogos baratos, né? Mas jogos simples também, não necessariamente bons, né? Hoje em dia, os jogadores já estão vendo valor nos seus jogos, né? Nos jogos que estão baixando, e para aqueles títulos que eles gostam mais, eles são dispostos até a pagar. Olha só essa informação aqui que a gente tem, né? A gente pergunta para as pessoas aqui, você costuma baixar jogos, né? Você costuma só baixar jogos gratuitos? E aí, em 2015, muita gente falava assim, eu só baixo o jogo gratuito. E aqui já em 2023, olha só como o número desceu, né? A gente está observando que as pessoas estão mais dispostas a pagar para os seus jogos digitais, ou de repente no jogo digital que ela gosta, tem uma lojinha lá dentro que vende, sei lá, qualquer coisa, chapeuzinho, arminha, tal, não sei o que lá. Ela fala, puxa, quanto que é aqui? 10, 15 reais, 20 reais, eu topo pagar, né? Tem visto o valor no entretenimento. Isso é um bom sinal para a indústria, né? E é um bom sinal também para o comportamento do jogador, que está vendo que existem jogos que são bacanas e que vale a pena pagar para jogar uma coisa mais legal, uma experiência mais completa, um outro tipo de experiência dentro dos jogos digitais e smartphone, né? Eu trouxe essas informações para vocês, eu acho que são informações centrais da PGB, mas ela tem muito mais coisas, são 200 e poucas perguntas. Na verdade, em uma das pesquisas, né? Essa que eu estou falando para vocês é a que a gente chama de pesquisa principal, a pesquisa central. Ela tem um nome interno que não vai fazer o mínimo sentido se eu contar aqui. É uma das que a gente faz ao longo do ano. Nós temos várias pesquisas específicas sobre marcas, específicas sobre esportes, enfim. Nós temos muita coisa sobre a PGB que vai saindo o ano inteiro. E a minha ideia aqui também nos vídeos é trazer um pouquinho esses, talvez, highlights da pesquisa, que eu acho que são super bacanas, para esclarecer, assim como eu, que lá no passado imaginava que gamer era o cara que jogava muito, consumia muitos jogos digitais, porque eu olhava para as pessoas à minha volta, e me surpreendi quando eu fui perguntar para as pessoas aí na rua, né, quando a gente fez os painéis, e aí as pessoas disseram, não, eu jogo jogos digitais talvez 6 horas por dia, 20 horas na semana, mas não me considero gamer. Então talvez a indústria esteja olhando só para um grupo, né? Quem que será que está olhando para essa galera do smartphone? Quem está olhando para as mulheres jogadoras, né? Quem está olhando para esse jovem jogador nos smartphones? Quem está olhando para as pessoas 40 a mais que ainda jogam jogos digitais, ou 50 a mais
que começaram a jogar lá na época do Atari e ainda são jogadoras até hoje. Quem tá olhando pra essa galera? É esse tipo de coisa que eu acho que a PGB ensina pra gente e ensinou pra mim, espero que ensine pra você também. PGB 2024 tá vindo aí, a gente tem as versões gratuitas, que você baixa para você ver as informações principais. Temos informações pagas e painéis específicos com grupos de perguntas, para quem trabalha com isso, né, para quem estuda isso, informação muito rica para conhecer o setor como um todo, para conhecer esse comportamento do consumo. E é isso aí, galera. Falei para vocês sobre PGB e o consumo de jogos. E agora falo para vocês de outro jogo, do jogo do YouTube. Como é que é o jogo do YouTube? O jogo do YouTube é aquele jogo que valoriza o engajamento. Então, se você gostou desse vídeo, curte, deixa o seu comentário. Parte do motivo da existência do GG Academy é a gente conversar, então deixa o seu comentário que a gente conversa, dialoga sobre isso. Deixa um like aí, clica no sininho e segue a Quest que é GG.